Olá, internauta, tudo bem? Estamos aqui com mais um episódio do nosso programa No Foco do Farol. Toda semana trazendo aí sempre informações, trazendo e debatendo um assunto relacionado à gestão, inovação, empreendedorismo e cases de sucesso. Lembrando que esse espaço é uma parceria entre o Jornal Gazeta e a empresa Farol 14 Consultoria. Se você deseja ser parceiro aqui dos Gcasts, né? Nós temos vários Gcasts aqui que você pode ser parceiro, divulgando sua marca, sendo parceiro aqui no jornal impresso, no jornal digital. Entre em contato com o Comercial do Gazeta. E se você está com algum problema que precisa de uma solução inovadora na área ambiental, gestão, na parte de divulgação, marketing, entre em contato com a empresa Farol 14 Consultoria, um hub de soluções com mais de 25 profissionais de diferentes áreas para trazer para você a melhor solução na sua empresa, com inovação, com rapidez e com certeza com um produto único, né? Hoje, no nosso programa, né, a gente vem aí trazendo diversos assuntos para você que busca informação, busca entender posicionamento, né? Então tivemos alguns episódios aí que a gente falou bastante, principalmente no mês de março, sobre a questão do empreendedorismo feminino, lembrando, né, mês de março, mês da mulher. Depois a gente fez alguns programas falando sobre a questão da inovação, a importância da inovação nos negócios, seja negócios pessoais, negócios empresariais e como se posicionar em relação a isso, né? E hoje nós queremos falar um pouquinho dessa questão novamente da importância da parceria. Vamos falar um pouquinho do empreendedorismo feminino, né? Eu sou sempre suspeito de falar porque a gente sempre é entusiasta nesse sentido e sempre estamos tentando aqui mesclar, né, assuntos aí que venham em empreendedores, mas estamos trazendo bastante empreendedoras também. E hoje a gente tem a grata satisfação de ter aqui a Giza Pio, palestrante motivacional, aí já atuou em mais de 300 cidades, né, do país aí, mais de 500 mil palestras, pessoas tiveram a oportunidade de ouvi-la, né? Ela é terapeuta, né? Trabalha a questão da frequência vibratória, bara de axis, né? Especialista em pompoarismo sistêmico há 28 anos aí já trabalha no Brasil inteiro aí trazendo informações de palestras, workshops, enfim, né? E a gente vamos aí durante esse pouco tempo, né? Vamos tentar entender um pouquinho, né, Giza, essa relação de tudo esses assuntos que você trabalha há bastante tempo com a questão da gestão, a importância que esses assuntos e que esses temas têm para o empreendedor na sua gestão, na sua carreira, como formato, né, de ter sucesso, de atingir o ápice, né, dentro do seu processo. Então, Giza, muito obrigado por atender o nosso convite e estar aqui no nosso programa. Obrigada eu. Olá a todos os que estão participando, os que vão participar, os que vão assistir depois. Então, a gente falando aí num contexto geral, né? Várias profissões, mas elas se ligam, elas se Uhum. casam. Eu fui em busca de uma para dar subsídio para outra. Exato. Sempre tem a junção, né, de várias informações que dão o trilho do caminho, Aham, né? que dá mais subsídio, né? Isso. Isso é bacana. E o meu enfoque é a mulher. A minha formação é estética. Eu iniciei com a estética, né? Falo que a estética foi o que me sustentou meus filhos, e que me trouxe para o mundo do empreendedorismo. E é uma área muito cativante. E Uhum. eu chegar na estética, já faz 40 anos que eu trabalho com estética, hoje menos, que eu atuo mais nas áreas de palestras, mas ainda gosto muito. Sim. Sempre que eu posso, eu tô tirando uma sobrancelha, eu tô arrumando, passando um rímel na minha aluna, na minha cliente, só para ela dar uma olhadinha ali no espelho, quanto que isso melhora o visual. Sim. E daí eu fiz um projeto de trabalhar com palestras por ver necessidade em alguns quesitos que a mulher tem. Nós temos vários, mas em alguns quesitos e o que é atrapalho, né? Então hoje eu tenho assim, trabalho num contexto, não vou dizer todos, porque não tem como eu saber tudo, né? Mas Uhum. num contexto amplo para estar podendo dar mais alicerce para essa mulher. Porque às vezes ela fica
engatinhando ali nos próprios bloqueios. E cada uma é única. Então a gente vai fazendo, dando setas. E ela vai pegar aquela ferramenta, e vai ver o que pode ser para ela melhorar. Bacana, Né? bacana. É bem bacana. E a gente traz essa parte do empreendedorismo aí. Olha o que a mulher fez, né? A virada que ela deu, a guinada que ela deu de 1900 e... Eu nasci em 57. Então, eu vou falar ali, eu já desde 60 e poucos aí, que a gente nota, eu não era criança, mas a gente nota que a mulher vem mudando. E ela precisou, em algum ponto, ser radical. Eu acho que ela precisou até para quebra de paradigmas mesmo, né? Rasgar sutiã, sair gritando, berrando, Tem que brigando. ter o rompimento. O rompimento, exato. Para brigar pelos seus direitos. Mas hoje não, hoje está mais leve. E muitas vezes, a gente ainda continua brigando sem necessidade, gastando uma energia, uma força desnecessária, né? Exato. Então eu acho que foi um marco ali. E nós estamos indo avançando. Só que nós mesmos, eu noto que nós mulheres atropelamos as próprias pernas. Às vezes, assim, a gente tira uma pedra enorme do caminho, que aquilo ali, nossa, vem essa força da mulher, ela tira, e daqui a pouco um pedregulho de nada desmonta ela. Então, são coisas assim que a gente precisa ver, né? Que nós podemos ficar mais firmes, porque fortes nós somos. Sim. Mais firmes com as nossas emoções, que às vezes o que desequilibra até uma pessoa, até uma mulher ou um homem, que o homem é mais racional, então ele não tem tanta essa desvantagem. Mas muitas vezes nós, até pela própria biologia, somos atrapalhadas por isso. Mas a gente pode tirar proveito disso também. Também, com certeza. Sempre tem um ponto positivo, né? Como eu falo, o copo meio cheio, meio vazio, vamos tentar olhar o meio cheio, né? E vamos voltar um pouquinho no tempo, né? Então, você lá estava trabalhando na sua área. E se você fosse colocar um ponto zero, assim, aquele ponto inicial que te leva a você estar no seu empreendimento, trabalhando ali com a estética, o que foi que te motivou, que te levou, o que foi o rompimento, né? Já que a gente tá falando de rompimento, que te fez entender assim, não, peraí, é bacana o que eu estou fazendo, mas eu preciso contribuir mais porque tem pessoas que estão necessitando de uma formação, necessitando de orientação, para poder ter mais sucesso, né? O que te fez... E por que eu faço essa pergunta? Porque praticamente todas as pessoas que a gente já entrevistou aqui, elas vieram de uma outra área para onde estão hoje. Teve algum motivacional. E eu gosto de colocar isso porque, para quem está nos assistindo como fonte de inspiração, as pessoas têm que entender que existe motivos históricos e existe um caminho, né? Muitas vezes, e esse caminho não é porque você mudou de profissão ou que você tá menos na área da estética, que aquilo não te trouxe bagagem, não te trouxe conhecimento para o que você faz hoje, né? Existe toda uma construção de base que te dá a condição de fazer hoje. Então, o que foi essa condição de base que te deu esse caminho para o que você tem hoje? Então, eu vou colocar aí duas coisas bem interessantes, né? Porque eu sempre estou interrogando o que eu posso fazer melhor, o que eu não estou fazendo tanto. Estou com 67 anos e hoje isso para mim ainda né? O que eu posso fazer para mudar na vida, na minha e na das pessoas que eu tenho acesso. E o que me motivou? Duas coisas. Eu separei, que eu sempre acho que eu fui já meio fora da curva, né? Eu separei há 40 anos atrás. A separar 40 anos atrás era uma situação... Eu saí de uma vida, assim, estável, de esposa e mãe dos meus 2 filhos para cair no mercado de trabalho. E eu não tinha profissão. Porque eu era... Até então, casei com 17, fui mãe com 18 e meio, depois com 20 e pouco, depois com 28 separei. E me deparei com aquela situação
tá? Não tinha mais nada a ver, nada contra uma baita de um pai, uma pessoa presente, mas nós não tínhamos nada a ver. Imagina separar 40 anos atrás, a mulher ainda querendo. O que que eu me deparei? O que eu vou fazer da vida? E aquele tempo não é que nem hoje, que tinha leis que propiciavam que o homem... Não, não. E eu sempre coloco isso assim, que tem desafios nossos que em vez da gente pegar como negativo, a gente tem que pegar como positivo. Eu tenho muita gratidão ao meu ex-marido, muita gratidão. E tanto que a gente se dá bem, faz 40 anos, é um pai, sempre foi presente. Mas por quê? Porque naquele tempo, uma maneira dele me segurar, talvez, né? Foi fazendo, segurando a parte financeira. E para mim foi um desafio. Porque ali eu vi o potencial. Então eu digo, quem descobriu meu potencial, quem me ajudou a descobrir foi meu ex-marido. Porque até então eu era dona de casa, mãe dos filhos, levava filho, fazia isso, era aquela vida. E de repente, assim, não, a gente saiu de um padrão de vida, e eu também tenho gratidão, que meus filhos foram correr atrás, foram aprender com tudo aquilo, foram saber a diferença de uma vida estável e a outra não. E eu vejo, às vezes, a mãe preocupada, o filho não tem isso. Tudo bem, mas às vezes ele precisa não ter também, para ele Ou não aprender. é importante. Para dar valor. Não que a gente vai tirar aquilo que a gente vai dar o máximo. E daí aquilo ali me motivou, então eu virei a chave. Não vou ficar chorando, não vou ficar, eu vou tirar disso um proveito. E eu vi o potencial que eu tinha, foi onde eu comecei com a estética. Claro que eu tive todo um subsídio, tive pessoas que contribuíram, porque a gente sempre tem os nossos anjos, né? A gente sempre tem aquelas pessoas que nos dão a mão no momento que a gente precisa. E daí foi onde eu fiz, comecei, e a princípio era sobrevivência, não era por gostar ou não gostar, era por sobreviver, mas me identifiquei muito. E depois chegou num ponto, os meninos, meus filhos começaram a precisar né, quando eu vi, daqui a pouco vamos para uma faculdade, o que eu vou fazer e tal, então eu saí para o mundo. Eu comecei, eu pegava um ônibus aqui, eu não sabia nem, sabia que ia na cidade, chegava lá, apresentava meu trabalho, e de repente eu estava trabalhando em 60, 70 cidades na área de estética. Só que assim, para mim, o quesito de lidar com o feminino, de lidar comigo mesma, de me gostar, de me valorizar, sempre foi tranquilo. Foi tranquilo, porque eu vejo muitas histórias, eu não tive uma história pesada. Eu fui criada em igreja evangélica, né? Meus pais eram evangélicos, mas não era uma coisa pesada. Meu pai era uma pessoa bem-humorada. E assim, dentro do contexto mais aberto, né? E minha mãe também, a gente teve um subsídio. E imagino a primeira filha mulher sua terceira filha, e ali somos em 8. E ali a gente eu sempre fui, eu digo, coitada da minha mãe, né? E coitado dos meus irmãos mais velhos, porque eles apanhavam no meu lugar, eu era muito sapeca. Mas eu tive também toda uma estrutura familiar, para dar subsídio. Até para separação, sabe? Para tudo. E foi quando eu comecei a identificar, quando eu comecei na área de estética, eu comecei a identificar a dificuldade das mulheres. Amor próprio, de se valorizar, de se arrumar. Porque, de certa forma, esses espaços são espaços onde se conversa. Sim. Se aproxima, se tem uma confiança, ninguém vai cortar o cabelo, pintar a unha, enfim, fazer sobrancelha em alguém que não tem afinidade, pelo menos visual, inicialmente. Né? Eu faço minha formação estética, eu fazia muita limpeza de pele e faço ainda maquilagem definitiva, então era 1h30 ali, eu ficava sabendo. Aí ali a cliente contava e tal. E comecei a fazer, fora na minha profissão, comecei a fazer outros cursos. E daí foi onde eu comecei a ver o quanto que eu podia contribuir. E a princípio foi mesmo conectando, falando, você pode ir por aqui, você pode ir por aqui, dando dicas que eu já tinha passado ou que para mim era fácil. Sim. Né, que eu já tinha know-how naquilo. E pegou. Daí foi indo, isso faz há 28 anos atrás, daí que eu elaborei o projeto de palestra. Até cheguei e falei, meu filho mais velho, ele era acadêmico ainda, hoje ele é advogado já desde 99.
E eu perguntei se eu podia elaborar um curso, um projeto, eu sendo autodidata na área, né? Porque meu Uhum. conhecimento era de estética. Ele falou que sim, que podia. E daí foi onde eu comecei. Eu já dava aula no Senac daí. No Senac, Uhum. no Paraná todo, eu já dava Sim. aula de maquiagem, de automaquiagem e de autocuidado. Uhum. Então, daí, quando eu vim com esse projeto, já foi mais fácil, porque eu já tinha muito acesso às pessoas, né? Daí Uhum. onde eu comecei a falar aí, tanto de onde quer, mesmo que seja, porque às vezes você ouve uma mulher assim, você pergunta, né? Eu tenho hábitos, quem trabalha em casa, quem é casada, quem tem filhos, no início da palestra. Uhum. Tem mulheres que eu pergunto quando trabalha, quem trabalha, né? Fora. Tem umas que não levantam a mão. Daí lá na metade, lá no intervalo, ela chega e fala assim: Ah, eu vendo Avon. Você vai ver aquela mulher ganha 5, 6 mil reais por mês. E ela não considera que ela tá. Como um trabalho fora. Ela não toma posse de que Uhum. ela tá. Então, é nesse sentido desse tomar posse de si, tomar posse do seu poder, tomar posse da sua força, tomar posse o amor próprio, né? Porque Uhum. ela tá sempre colocando Na todos em frente. primeiro lugar. Não que a gente tem que colocar atrás, mas é aquele caminhar do Uhum. lado a lado, né? Exato, exato. Então, eu acho que hoje eu vejo até como uma missão de vida. Até como hoje, né, depois vai caindo a ficha, a gente tem algumas setas, eu vejo como uma missão de vida hoje. Não é só financeiro, não é só o trabalho, porque eu gosto, Uhum. mas é o chegar em casa à noite e dizer, nossa, eu contribuí para que aquela mulher hoje estivesse melhor, né? Num contexto na vida dela, ou familiar, ou profissional. Então, isso é o bacana, né? Uhum. Então, foi nesse sentido que eu fui buscar mais. E não paro, não paro. Estou sempre fazendo alguma coisa para que eu possa estar passando para essa mulher, né? Que ela. Sim, sim. Contribuindo mais, né? Uhum. Bom, entendemos da onde vem a Giza e o que ela faz, né? E aí, falando um pouquinho sobre o empreendedorismo, né? E hoje existe uma, assim, não é um. Não vou dizer que é modismo, mas porque não é, na verdade, uma nova área que a gente vê muito se priorizando. Então, a gente olha para o Sebrae, eu tenho vários editais abertos e tal, que dão prioridade ou dão preferência para projetos de ideação de negócios ou projetos de negócio que tem ou 100% público feminino ou a maioria, né? A gente vê vários negócios inovadores que tem ou a criação, ou a mão, o toque, né, de mulheres na linha de frente, né? Mas como você colocou anteriormente, muitas vezes eu vejo que existe uma espécie de radicalismo desnecessário dentro desse processo. Existe sim, e eu sempre digo que existe a necessidade das duas visões, tanto do empreendedor masculino quanto feminino. Por quê? Porque são visões diferentes. Um é coração, outro é razão e vice-versa. E é essa junção que é o elemento que eu vejo que é o diferencial no elemento, né? Então, falando um pouquinho dessa visão, né, que eu coloquei aqui, de sim, existe uma tendência de fortalecimento disso, mas ao mesmo tempo, talvez existe ainda uma briga, né, uma revolta, que talvez essa revolta não tenha mais espaço. Você acha que essa visão é correta? O que você tem para me dizer em relação a isso? Ah, eu acho, porque falando aí da mulher, né? Olha o quanto que nós avançamos. Nós estamos indo e nós poderíamos estar mais aceleradas, não digo no sentido de acelerar e não parar, não. No sentido de poderíamos ter andado mais, se nós estivéssemos ali
Não olhar o homem como uma competição ou com o feminino machucado, porque a gente ainda traz essa dor. Sim. E isso nos atrapalha até no empreendedorismo, atrapalha no nosso dia a E não dia. estamos dizendo que não houve, não Acha- houve fatos lá atrás que foram fatos ruins, péssimos, que realmente tem que ser parado, olhado, né? Mas estamos dizendo que nós estamos em outro momento. Exatamente, porque foi achatado, né? O feminino, a própria história, e nós também contribuímos para isso, porque nós deixamos isso acontecer. Aí fomos nos diminuindo cada vez e diminuindo para caber naquele papel. Porque nós nunca vamos descobrir. Então a gente tem que ir lá para frente, né? Então, nesse quesito. Então, o que eu noto hoje? A mulher, muitas vezes, com muita dor, querendo a vingança do masculino, se vingando, às vezes até com o próprio parceiro, às vezes até com a pessoa que está ali do lado, em vez de dizer, não, já passou, isso não tem como mudar, nós vamos viver a história daqui para frente. Claro, a história não se altera. não se esquece, não se Sim. altera. Mas o que eu aprendi com tudo isso para que a gente Exatamente. crie força e vá além? Então, essa mulher ferida, né, tá muito ferida, e tem umas que têm razão, porque ainda predomina, né? O machismo ainda predomina, o machismo ainda machuca. E a gente vê isso, muita coisa acontecendo. E também o homem. O homem, a gente vê muitos homens subestimando a mulher, Sim. subjugando a mulher. E se os dois não olharem para isso de frente, não vamos aproveitar o que você sabe fazer muito bem e o que eu tenho, o que eu sei fazer muito bem, vamos fazer essa junção. É o que os mais ligados, não vou dizer nem mais inteligentes, né, no sentido de que, mas os mais ligados estão fazendo, né, tirando proveito. O que um grande ou uma grande CEO faz? Ela observa o que aquela pessoa tem de bom e o que ela precisa mudar. Então, até em qualquer relação, o que a gente faz? A gente chega e mostra o que a pessoa tem de positivo. Então, digamos lá, quer que um funcionário mude, ou uma funcionária. Chegue e mostra, veja tudo que ela tem de quesito, algum motivo ela tem para ela estar ali, e apresenta isso. Quais são as motivações? Né? Exatamente. E daí ela chega e diz, se você mudar nesse quesito aqui, que eu acho que falta mais um pouco, não ia ter para ninguém ia te segurar. O que ela está fazendo com isso? Ou ele, né? E a gente pode fazer isso em qualquer relacionamento. A gente pode fazer isso com o filho, a gente pode fazer isso com o parceiro, o homem pode fazer com a parceira. Não é um ficar cutucando o outro que o outro tem de feito de ruim, não. É um acrescentar. A gente vem em reunião, em qualquer reunião que a gente vai fazer. O que às vezes atrapalha? O nosso ego. Né? A gente querer saber ou a gente querer falar mais. Lidar com o ego das pessoas é uma coisa. É o maior desafio que nós temos como CPF e como CNPJ. Exato. Eu sempre digo isso. E lidar com o nosso também, né? Exato. E se entender, né? Que você tem um posicionamento, mas nem sempre você precisa se posicionar em todo lugar, né? Às vezes ouvir também é importante, né? E quando a gente fala em equipe, em pessoas, em gestão, eu sempre tenho para mim que não existe pessoas ruins, existem pessoas que estão usando o seu potencial de forma errada ou não está sendo usado aquele potencial que aquela pessoa tem, né? E quando você tem gestão, esse é o problema, né? Muitas vezes o ego de alguém não deixa alguém usar o seu potencial. Exatamente. A gente vê até nos chefes, nas chefes, a maneira de lidar com aquele funcionário, né? E isso em todas as escalas. Então, acho que a gente precisa avançar nesse quesito das inter-relações, né? De olhar o outro ali, tá aqui, vai ser meu parceiro, não olhar como concorrente, não olhar como sabe mais, ou não olhar com medo. O maior receio é que ele possa tomar, ou ela possa tomar o meu lugar, ou ela possa saber mais que eu. Então, a hora que eu baixo a guarda, gente, ela sabe coisas que eu não sei, eu sei coisas que ela não sabe, e quando a gente acrescenta isso um na vida do outro, imagina isso, como é que uma empresa vai.
Sim. Como é que uma família vai, né? Porque às vezes a gente também, o que acontece? Começa de dentro para fora, nunca de fora para dentro. Então eu tenho que ir me lapidando cada vez mais para eu entender todo o contexto que eu tô e acho que é o principal, né? O que que eu quero, o que que é importante para mim. Certo. E dentro dessa questão, né, falando do mundo dos negócios, do mundo de desenvolvimento de carreira, desenvolvimento de profissão, eu sei que é uma das coisas que você tem bastante domínio. Como que fica a questão da sexualidade, do sensualismo, né? Porque isso é um elemento que deve ser levado em consideração quando eu tô falando em desenvolvimento, seja empresarial Exatamente. ou pessoal. Exatamente. E é bem sério, né? A gente vê muito, muito sério isso. Então, quando a gente fala da sexualidade, a sexualidade feminina foi achatada, né? Durante milhares e milhares de anos. E agora a gente saiu, a gente quer, a mulher saiu num outro contexto. Só que ela não está tomando alguns cuidados. O que está acontecendo hoje? Saindo da repressão, indo para a banalização. Então a gente tem que ter o equilíbrio, buscar esse autoconhecimento. Eu chamo muita atenção dos pais, né, e até dos próprios empresários ou das empresárias. Eu trabalho muito em núcleos de associação comercial, Uhum. CDLs, entidades, cooperativas. É, a gente traz essa chamada para a pessoa começar a ver que, às vezes, o que mais está atrapalhando a pessoa ali é o bloqueio e a repressão dela. Então, essa repressão, às vezes, ela traz traumas, ou até traz dificuldades que, se não for enxergada, outras potencialidades podem ser Trancadas. trancadas, bloqueadas. Então, às vezes, precisa sim. E olhando, o que que é a sexualidade? A sexualidade é a coisa mais linda do mundo. Se olhar a sexualidade trabalhada com naturalidade, com objetividade, com clareza, com permissão, principalmente no casal. Se eu estou sozinha, beijo na boca, não tenho que dar satisfação. Mas se eu tenho um relacionamento, essa permissão ela precisa, né? Porque não se troca só o prazer, se troca o beijo, o toque, o abraço, o carinho, a conexão. Então é Uhum. muito mais do que só o próprio ato em si, né? E quando a gente fala de sexualidade madura, até quando eu falo sexualidade, o pessoal pensa que é para terceira idade. Que bom que a terceira idade hoje tá indo mais além, né? Sim. Mas não, é a consciência, é trazer isso daí para a objetividade, com a clareza, um falar com o outro, porque não se fala. Não é um assunto que se tem pauta na família. Não, é um tabu social, né? Exatamente. E daí o que está acontecendo? Saiu daquela repressão total, e a maioria da repressão tem o homem que ele ainda enxerga a mulher de uma forma, não, isso, nossa, onde é que você fez isso? Onde é que você aprendeu? Não, mas é da mulher, a repressão, e hoje está indo para a banalização. A gente vê as redes sociais, as crianças hoje, de 7, 8 anos, de 9 anos, e adolescentes estão tendo acesso a coisas que os pais não estão tendo esse cuidado. Então, em vez de ter essa educação consciente, está tendo uma educação totalmente banal, totalmente desprovida de qualquer base, né? Então, quando a gente levanta, daí é muito pano para manga, né? Porque a gente Uhum. precisa ter essa consciência. A gente está abrindo picada nesse sentido ainda, por causa das nossas mazelas, das nossas dores, das nossas repressões, que a gente precisa avançar. E num contexto do dia a dia, a mulher, ela precisa também estar resolvida nesse quesito. Sexualidade. Sexualidade é o ato em si, é eu lá com o meu parceiro, namorado, marido, companheiro, ou se estou sozinha, ficante, tá tudo certo, desde que eu seja uma pessoa resolvida, né? Porque a mulher também, ela conhece o cara hoje, amanhã ela já achou que é a alma gêmea dela e não se constrói os relacionamentos. Hoje não tá tendo isso, não. E isso também eu vejo. Tempo.
Às vezes ela não quer nem construir, o cara já não segue o cronograma dela ali, a lista que ela fez, pronto. Né? Porque ela coloca ele como príncipe encantado. Encontrei meu príncipe encantado. Daí ela vai conviver, é um ser humano normal, é uma pessoa normal. Tem nada de extraordinário. Até tem, mas daí ela começa a ver, porque nós humanos, temos um hábito muito péssimo. Nós vivemos 90% de coisas boas e 10% de ruim. O que a gente potencializa? As 10 de ruim. As 10 de ruim. E relacionamento é assim, né? Cria-se muita expectativa e se não for atendida, a coisa sempre é morro abaixo. E o homem é mais tranquilo nesse ponto, né? A mulher quer mais. Porque tem até um ditado que fala, quando casam ou quando vão lá construir a vida juntos, o homem se apaixona pelaquela mulher querida, fofa, carinhosa, romântica, que faz isso, que faz aquilo. E ele pensa assim, tomara que minha mulher não mude. E a mulher, quando ela casa, ela já... mas eu vou mudar esse cara. Então já começa... Mas voltando, a base de um relacionamento saudável, consciente, com responsabilidade, é uma sexualidade consciente. Se eu gosto mais ou menos, chegar num consenso, né? Os dois se conhecerem, os dois se entregarem, os dois terem essa permissão. E poderem passar uma base para esses filhos. Uhum. Porque se eu não sei, como é que eu vou passar? Mas se eu não sei, posso me informar para eu poder passar. Para eu criar seres humanos mais saudáveis nesse quesito também. Porque senão o que está vindo por aí talvez seja pior do que toda a repressão que a gente passou. É muito preocupante. Então, o que a gente busca com tudo isso? Por que esse tema numa empresa? Vamos dizer. Porque a gente precisa debater, a gente precisa equilibrar, que isso também faz parte. Faz parte de todo ser humano, né? Todo CNPJ tem CPFs. Sim. E a maioria, tem gente que opta em viver sozinha e tá tudo certo, né? Teria daí que ver por quê, mas a maioria não quer ficar sozinho. A maioria quer uma pessoa legal, quer mais para ter essa pessoa legal, eu preciso dessa base também, né? Uhum. Então, é essa consciência que a gente precisa ter de quanto que isso nos ajuda num contexto geral, tanto profissional, quanto familiar, quanto social, né? Porque eu também vou passar para minha amiga ali ou para um casal de amigos que pode ser melhor, ou que pode... Até como amiga mesmo, posso estar contribuindo. Para você ter ideia, eu dou a palestra em pastoral, dou a palestra hoje falando esse tema em igreja evangélica. Então, é um assunto que ele precisa de mais claridade, mais o tete a tete de o que a gente pode fazer para ser melhor nesse quesito. E daí, quando eu estou com essa... Vamos falar aí dessa... Porque nós temos esse corpo físico, né? Esse instinto, essa energia. Quando eu tô com isso daí mais tranquilo, o que acontece? Eu produzo melhor. Em outras situações. Tem mais resultados. Mais resultados. Então, olha aí o quanto que isso pode melhorar. Gente, falando aí da sexualidade. Você falou sensualidade. O que vem aí? A sensualidade é tá intrínseco na sensualidade. A minha presença física, o meu comportamento, a minha maneira de agir, né? Isso eu falo a força presencial, digamos. Eu sou aquela pessoa, tem aquela pessoa que ela é mais clássica, tem a pessoa que é mais perua, né? Tem aquela pessoa que é mais ali, nem não diminuindo e nem dizendo nada, cada um tem seu perfil. Tem o seu perfil. Sua personalidade. E quando ela descobre que ela pode explorar isso de uma forma mais que vai ficar melhor, porque às vezes você não dá nada para uma pessoa, que talvez se ela arrumasse um pouquinho mais, ou se ela chegasse um pouquinho mais a presença física, porque quando eu vou me conectar com qualquer pessoa, com qualquer cliente, com qualquer empresa, o que é primeiro? Antes de eu verbalizar, chegou a minha presença física.
Eu não ligo para isso. A gente tem que tomar esse cuidado. A gente precisa ligar um pouco. Claro que não é só isso, mas é aquilo Mas ali. também. Isso ajuda. Então, a sensualidade é isso, é o sex appeal, é a energia. Quando a gente fala de sex appeal, não é o sedutor que vai lá e tal, pegar todas, ou é sedutora, não. O sex appeal quando eu tô aqui conversando com você. Nós fizemos o quê? Uma conexão, né? Então, você usou a sua sensualidade profissional de uma forma positiva, porque é o ranço da palavra, né? A gente tem que Sim. cuidar. Os conceitos, né, que foram criados pela sociedade. Estigmas, né? Que a gente tem que derrubar. Então, tem a sensualidade positiva, né? Tem a sensualidade necessária no nosso dia a dia. Então, assim, só para separar os dois, né? A gente precisa dos dois para estar vivendo bem em outros aspectos. Sim, perfeito. E você comenta, né, nessa questão desses temas, essa facilidade e essa quantidade de conteúdo que hoje a gente tem disponível, fácil, rápido, e que você comentou o impacto que pode trazer isso, positivo e negativo, mas hoje a gente vê, eu pelo menos entendo que nós temos um impacto mais negativo, né? Principalmente por crianças, por adolescentes, por jovens que estão chegando ao mercado de trabalho. E aí eu vejo esses jovens, muitos deles querendo algo, mas nem eles sabem o que eles querem, com todo esse volume de informações e não se importando, né? Fazendo coisas que talvez, como conceito de sociedade, não são coisas parâmetros corretos e que isso acaba muitas vezes manchando a imagem, né? Porque se a gente está falando de que é importante a sensualidade como imagem minha, como eu aqui como apresentador, ou como âncora de um programa, ou eu como professor universitário, ou eu como empresário, como você falou, eu tenho uma presença que eu preciso zelar por ela, e nessa presença tá isso, tá a sensualidade, tá a sexualidade, enfim. Mas hoje eu me preocupo muito que as pessoas não estão muito preocupadas com isso. E Tá as redes vulgarizando, sociais né? estão vulgarizando demais. E aí eu fico pensando, e o futuro, como vai ser? Pois Né? é, cara, de repente, aí eu acho que é até interessante levantar esse debate, né? Eu acho que a sociedade tem que levantar, as entidades, os políticos têm que levantar, porque é uma coisa muito séria. O que está vindo por aí? Porque a gente veio toda essa repressão. Olha o quanto que nos custou sair de tudo isso e o quanto que nos custa ainda. Daí vem agora Uma liberação, uma liberação, liberalização. escaladamente, né? Uma coisa escalado, uma coisa sem controle nenhum. E o que acontece? Muitas vezes, a gente está evoluindo nesse aspecto, né? Exatamente pela banalização. Estamos sendo bem menos racionais. É uma coisa, como é que eu vou falar? E também menos emocionais. Nós estamos sendo instintivos. Nós estamos, se você analisar, então nós estamos regredindo para o bicho quase de novo. Né? Muito instinto com. A sociedade evoluiu algumas coisas e involuiu em outras. Quando a gente fala em comportamento, eu penso que me parece que nós estamos em vários setores regredindo. Me parece isso. Exatamente. Então, e isso é preocupante, né? É preocupante. Mas é a história da humanidade, né? A gente anda 2 passos, volta 1,5, daí. Sim. A história da humanidade é assim, mas nós, como seres humanos, um pouquinho, não é melhores, não é nesse sentido, mas um pouquinho mais consciente, o que a gente pode fazer para estar melhorando esse Para contexto, estar contribuindo né? com o ambiente. Para estar dizendo, ei, a gente pode ir por esse caminho aqui, que vamos cortar atalho, porque lá nós vamos rodar mais 50 anos de novo para chegar no mesmo ponto. Então, e isso entra o quê? O empreendedor, isso entra aquele cara experiente, porque agora é só o cara que não. Gente, eu tenho uma dificuldade com rede social. Eu tenho 67 anos. Isso também é uma atenção que precisa tomar cuidado. Hoje é só quem entende de rede social. Não é.
Tem gente que não vai ali, que ele vai conectar de outra forma ainda. Tem uma parcela que precisa ser prestada atenção. Uhum. Eu mesma eu vou fazer vou fazer um pedido. Eu tenho de algum produto que eu vou usar. Eu tenho uma dificuldade para fazer isso através da rede social. Eu preciso ou ajuda da neta, que às vezes até de 10 anos sabe mais que eu, Uhum. ou da 16, ou eu pedir ajuda para alguém ali que eu conheça. Então a gente não pode esquecer que ainda tem toda essa era, mas tem a outra que Sim. está E da melhorando. mesma forma, essas pessoas não têm todo o conhecimento que você tem e existe uma troca. Exatamente. Então, imagina o enriquecimento dessa troca, né? De fazer, Uhum. de ouvir, porque está acontecendo com muitos jovens. Eles não estão ouvindo os mais velhos. É por isso que antigamente nós ouvirmos o mais velho era uma coisa gostosa, um Sim. conselho. Meu pai falou isso, minha mãe falou aquilo, né? Tem Vou coisas que eu pedir essa informação que eu acho que eles vão me orientar melhor. e às vezes até na pancada mesmo, mas a Sim. gente, a gente ia por ali, né? Uhum. Então foi positivo. Então eu acho que o debate ele tem que ser levado em Perfeito. todos os quesitos, né? A gente precisa levar, a gente não pode andar, você não pode andar só profissionalmente, você Uhum. não pode andar só no empreendedorismo. Só vou casar agora, ficar dona de casa. A gente tem que caminhar levando, na medida do possível, o mais equilibrado tudo junto. Perfeito. Tem coisas que a gente vai capengar, né? Somos humanos. Com certeza. Bom, falamos então dessa questão da importância do empreendedorismo feminino, desse posicionamento que as pessoas, não só as mulheres, têm que ter em relação à sexualidade, sensualismo e tal. Então me parece que mais uma vez, né, eu chego a uma conclusão aí com um entrevistado que as parcerias são fundamentais e Fome. necessárias, seja no mundo empresarial dos negócios, seja na vida pessoal, no dia a dia. Vai muito mais rápido, né? Vai muito mais rápido. Porque às vezes, assim, eu mesma eu vejo que muito tempo atrás, eu tinha uma dificuldade de fazer parcerias porque eu achava que ninguém fazia perfeito que nem eu, né? Então eu queria fazer porque eu já queria, eu sou muito acelerada, eu já queria tudo pronto e tal. E às vezes não saía tão perfeito como se eu tivesse, né? E eu estava esgotada. Uhum. Chegava, estava Que esgotada. você tinha que colocar um esforço gigante Gigante. naquilo que você não tinha tanta habilidade para sair. Exatamente. E a gente vê hoje muitos. Nossa, hoje eu trabalho com parceria o tempo todo. Vamos fazer parceria, vamos. Claro, tem meus tropeços ainda, tem coisas. Eu tenho uma dificuldade, eu tenho algumas dificuldades que eu ainda trabalho comigo. Organização é uma delas, eu brigo comigo isso a vida toda. Já melhorei, mas ainda. Uhum. Mas tem outras coisas que eu tiro de letra. Então, o que eu procuro fazer? Eu vejo alguém que é organizado E e cola do vão lado. fazer parceria, né? Exato. Eu vejo alguém que é mais focado que eu, porque eu sou bem dispersa. Eu tô atenta a tudo, mas daí aquele detalhe às vezes escapa por eu não ser. Uhum. Então, quando eu falo eu, não é no sentido do ego, estou trazendo aqui o meu Sim, laboratório, né? você se autoavaliando e entendendo o que as pessoas precisam posicionar. Eu sempre digo que a gente precisa se autoconhecer, Sim, né? Saber aham, naquilo que eu não sou tão bom e se eu posso melhorar sozinho ou eu tenho que buscar parceria, e aquilo que realmente eu sou bom. Né? E exatamente, saber. aí isso naquilo que eu realmente tenho, meu desempenho, entender que ali eu vou poder contribuir na parceria. E o que eu vou Uhum, buscar de outra pessoa na parceria. exato. E o que está acontecendo hoje também, falando de empreendedorismo, que a gente tem que tomar alguns cuidados. Tem pessoas que nascem já com algumas habilidades natas. Eu, você, quer dizer, Uhum. todos nós nascemos e algumas falhas que a gente precisa ir. E hoje está essa escalada de prosperidade. Beleza, ótimo, muito bom, né? Porque tem que incutir. Só que a gente vem aí, não teve uma educação financeira na escola, não teve uma Uhum. educação financeira em casa muitas vezes, Na grande né? maioria das vezes. Às vezes teve escassez demais, que daí foi para mesquinhez, e às vezes a pessoa carrega isso.
na vida toda, As crenças. nas crenças. E então a pessoa também tem que cuidar, porque hoje estão vendendo, você fica bobo, né? Você vê lá um curso de R$ 2.000, lá o cara vai lá, faz uma lavagem cerebral, a pessoa sai dali achando que dali um mês ou dali um ano ela vai estar rica. Então são coisas até perigosas que a gente precisa ter um discernimento. Tá, nada contra o profissional. Agora eu tenho que ter o discernimento, será que é assim mesmo? Né? Será que foi tão fácil desse jeito? Será que ele... Existe uma história. existe uma história e também, às vezes, ele teve todo um aparato que eu não tô tendo. Uhum. Então, isso também no empreendedorismo hoje. Claro, esses cursos, tem cursos maravilhosos que nos ajudam muito, né? Ou tem, às vezes, um curso lá que uma frase você aciona o gatilho e diz, meu Deus, era isso que eu precisava para Exatamente. elaborar aquilo A lá. pessoa não pode chegar iludida no processo, ela tem que chegar consciente e aproveitar o máximo daquilo que tem lá para o seu sucesso, né? Mas o fato de nós sairmos, né? Se nós colocar duas pessoas da mesma idade que nasceram no mesmo dia, né? Na mesma linha de chegada, não significa que eles vão partir igual. Porque o conhecimento de cada um é diferente, a experiência de cada um é diferente, a visão de cada um, o seu laboratório é diferente, né? Então, em pouco tempo você vai ver uma diferença. Por quê? Porque talvez naquilo que a pessoa chegou, ela tem uma habilidade melhor do que a outra. Como você falou, o cara é mais vendedor, o cara é mais organizado, o cara é mais planejador, é mais executor, né? E esse conhecimento é de suma importância. E eu vejo que a grande maioria das pessoas não se autoconhece nesse sentido. E isso entra o que aqui? A baixa autoestima. Porque eu só deixo... Porque o medo de se conhecer é olhar para as nossas coisas, para as nossas mazelas. Mas quando a gente se conhece, olha só, eu conheço o meu lado potência também. E é isso que vai me ajudar a melhorar o meu lado fraco. Que eu vou estar sabendo qual é. Daí, e também tem coisas que eu vou dar conta, tem coisas que eu não vou dar, eu também tenho que, não é me acomodar, né? Mas é ver ali, indo, me adequando, me chamando a atenção, tendo esse senso crítico saudável. Não é autoflagelo, não, né? Não é a culpa, não é aquela coisa carregada. É leve, tem que ser leve. Perfeito. Às vezes rápido, mas leve. E às vezes também no seu tempo. Não adianta você pegar uma pessoa que ela é mais tranquila e querer que ela venha no seu ritmo, que ela não vai. E quando a gente vê esse autoconhecimento, é tudo o auto, né? O amor próprio. Você se autovalorizar, você saber do seu potencial. Posicionar-se. Se posicionar saudável. Porque às vezes a gente dá pitaco numa coisa que não tem nada a ver e não vai contribuir em nada. Mas eu vou lá dar a minha opinião, porque eu quero dar a minha opinião. Né? Então, não, o que eu vou contribuir? E às vezes eu também tenho que fazer uma intervenção, né? Às vezes eu preciso falar para aquela pessoa, mas é tudo com categoria. Eu acho que o líder, penso eu que o líder, ele precisa ter categoria para colocar qualquer situação. Pode ser a coisa mais esdrúxula que for. A coisa mais horripilante que for. Eu não preciso baixar o nível, eu não preciso levantar a voz. Eu posso fazer uma intervenção séria. Né? Ei, espera, mas ali eu tenho que só pensar, não é que o que eu vou contribuir com isso. Quando a gente está trabalhando em grupo, é sobre isso. Exatamente. Né? É o jeito. É o jeito de você trabalhar com a equipe, né? Exatamente. E com a gente mesma, né? Porque daí a gente é o que mais aprende. Porque às vezes a gente vem muito soberba no processo e acaba, em vez de eu atingir o objetivo, eu contaminei mais. Autodestruir e destruir o grupo. Deixei contaminado. E eu acho assim, uma das principais dicas é lidar com mais bom humor. Né? E assim, ficar mais tranquilo, porque tem coisas que os contrafluxos vão existir sempre, os contratempos vão existir sempre, as dificuldades vão aparecer. É como eu lido com isso tudo, vou deixar ela me derrubar, vou fazer disso daqui um desafio para eu melhorar, né? Então, é diariamente isso. Porque a nossa tendência é o quê? É ir para baixo. Sim. Não, mas se eu acordo de manhã, não, isso não vai. Se não dá desse jeito, eu vou pro outro. Se não dá e tem coisa que não vai ter jeito. Então, eu vou
tá tudo certo, eu vou buscar outro caminho. É não desistir. Perfeito, perfeito. Gisa, estamos chegando ao final aqui do nosso episódio do programa, né? Mas antes de encerrar, eu quero fazer duas coisas. Primeira coisa, tem algum assunto que você gostaria que a gente tratasse, que a gente não trouxe aí nesses 45 minutos que a gente trabalhou? Fique à vontade. Fale da sua. 45, a gente já falou? 40, você já Nossa, falou. passa rápido, Passa né? rápido. Aproveita e deixe suas redes sociais. Fale aí se você tem algum evento próximo. Aproveita para divulgar e fica à vontade. Então, é Gisapil, Gisapyl. Pil é holandês, Pil, holandês, né? É a minha rede social. Nós vamos ter um evento agora, uma edição. Hoje ainda vou fechar, ainda não tenho. Até hoje à tarde eu vou ter o local, mas quem quiser pode estar depois acessando. Dia 9 de junho, uma edição especial para os namorados. Vai ser uma super edição. A gente já está com várias parceiras aí, mulheres, né? Para esse evento. E vai ser um evento muito especial para ter essa consciência. Independente, quando eu falo de namorar, Dia dos Namorados, porque não é por só estar num relacionamento. A mulher que está sozinha também, venha. Porque a gente precisa namorar-se. E às vezes ou a falta de amor próprio, a falta de autoestima, a falta de se conhecer mais, a gente não namora-se. A gente transfere a nossa vida. Ai, o que eu recebo de gente no Dia dos Namorados frustrada, sabe? O que eu vou fazer? Não tenho namorado. Vai lá, pega um frisante. Sozinha. Pega um frisante, chama amiga ou vai sozinha. Fica em casa, faz uma janta. Faz um jantarzinho para você, curta você, faça coisas, assiste uma coisa que você não viu, sai desse bolsão de pensamento negativo. Que também não adianta a gente ver ali muitos relacionamentos que tá capengando no Dia dos Namorados, tá tudo bonitinho, tudo lá. Então, às vezes a pessoa tá pior que o outro que tá sozinho. Então, a gente não pode ter essa cultura de o que do outro é melhor. Não, a minha vida é única, a minha vida é a melhor. E quando eu falo nesse contexto, a gente precisa trabalhar o pensamento positivo, as emoções, se equilibrar mais, cuidado físico, desde alimentação, uma caminhada, né? Cuidado do energético também. Como é que eu cuido dessa energia? A gente fala tanto em energia. Gente, respirar. Olha, eu posso estar no padrão que eu for. Estou lá ansiosa, eu estou nervosa, alguma coisa, eu estou triste e tal. Eu vou lá, eu respiro 10 vezes profundamente, inspiro pelo nariz. E posso até expirar pela boca, mas o certo é eu inspirar e expirar. Eu faço técnica do renascimento, que é uma das terapias que eu aplico. Gente, a pessoa pode estar como for. Ela pode fazer isso, ela tá lá numa reunião, a reunião tá pegando fogo. Nossa, eu preciso me acalmar. Vou lá no banheiro, respiro, apazigo meus pensamentos, meus sentimentos e respiro. A respiração é energia pura, é limpeza. O que é respirar? É limpar, é desintoxicar, é equilibrar. E às vezes o que eu faço? Por que eu fico ansiosa? Porque eu respiro errado. Olha só. Muitas vezes a pessoa... E ainda se ela fizer isso, ela vai estar oxigenando o cérebro. O problema é que ela respira pela boca. E a hora que ela respira pela boca, lascou. Ela tem que inspirar, aprender a levar a inspiração lá no diafragma, que é no abdômen. Às vezes ela inspira pelo coração, lascou também. Trago a força aqui, que era para ir lá limpar e desintoxicar, eu encurto. Encurta o processo. O processo, eu faço o quê? Eu prejudico o coração. Então, essas dicas, gente, a gente pode estar dando aí várias dicas, é só ela acessar. Então, vamos ter esse evento super especial. É um evento para as mulheres, não vai ter... A gente vai dar algumas, além de todo o contexto, mas tem dicas picantes também, né? Então, por isso que Mas a gente tem um curso de casais bem bacana também, que os dois saem na mesma linha. Mas não vai ter esse mês. Mas a gente vai ter aí dia 9, é só procurar. E a mensagem que eu deixo é: se ame, se goste, se curte e viva a vida com mais bom humor. Bacana.
Pra gente encerrar, eu gosto de fazer sempre um bate-bola com algumas perguntinhas e você responda aquilo que vem na sua cabeça, na sua mente. Um comportamento. Um comportamento negativo, Vamos pensar um comportamento negativo e um necessário. um necessário. Eu acho um comportamento negativo a inveja. Eu já tive isso, eu sei o quanto que é difícil. Né? Em vez de eu curtir o que o outro estava fazendo, Nossa, eu tinha. E depois eu fui trabalhar a inveja, é até uma dica também. A inveja é falta de validação. Não é que a gente tem inveja do outro, é que a gente gostaria. Foi o traço mais difícil para eu trabalhar muito tempo atrás. Um comportamento. Eu tenho 2 filhos homens, né? Um de vai fazer 49 e um de 47 anos. Que eu sempre passei. É o caráter. Isso é necessário. A sua, eu sempre coloquei, a nossa palavra é a nossa assinatura. Se eu falei para você, não importa o que eu vou cumprir. Ou pelo menos vou te dar uma satisfação. Então, claro, no caráter está inscrito vários outros comportamentos, Sim. mas eu acho a honestidade, sabe? Aquele compromisso que eu falei com você, eu preciso cumprir. Bacana. Uma dica de leitura, livro ou autor? Autor, olha, eu gosto de tantos. Deixa só eu ver. Ultimamente, eu tô com 3. É que eu sou da área da Conscienciologia, né? Eu estudo muito Conscienciologia, então eu gosto muito de Malubaluna, autocura através da reconciliação. Se eu não reconciliar comigo mesma e com os outros, a minha vida não vai para frente. Enquanto eu tiver mágoa, ressentimento de alguma situação, eu vou estar me atropelando. Então, eu gosto muito desse livro, gosto muito dessa dica. Bacana. Eu tenho que me curar para eu poder ser melhor para mim, principalmente, e para as pessoas Começa por mim. por mim. Porque eu reconcilio comigo mesma, né? Inclusive tem um verbete. Quem quiser procurar, tem lá, são 2 horas ela falando sobre isso, a autocura através da reconciliação com Malu Balona, vale a pena. Bacana. E uma dica para quem tá querendo mudança, tá buscando mudar profissionalmente, mudar como pessoa, mas não sabe como começar. Então, voltamos na autocura. Vamos ver o que está me bloqueando. Né? Que às vezes a pessoa, gente, eu conheço gente tão esforçada que eu não tenho 10% não faço 10% do esforço dela, tanto em matéria de estudo, quanto de dedicação, mas às vezes é uma emoção, uma bobeira, alguma coisa lá que Tá te que bloqueando. tá bloqueando. E muitas vezes tem até, posso dar outra dica? Fica à vontade. Que é por vídeo, é Louise Hay. É uma americana, que ela já se foi, né? Não tá mais. Mas Louise, Louise, Hay, Hay. Ela trabalha muito esse resgate do perdão e de se amar. Porque eu curo doenças me amando. Eu curo doenças me perdoando. Porque se eu tiver mágoa de qualquer pessoa, aquilo vai. Diz que a mágoa é um veneno que a gente toma contra gotas, né? Quando eu tenho raiva de alguém, não é que Não eu é tô a falando. pessoa que vai se prejudicar, é você Não, mesmo. eu tô dando tiro no pé, né? Então, e não é que o outro mereça perdão, porque às vezes ele foi sacana mesmo. Mas eu mereço ser feliz. Né? Então, para mim, assim, eu já perdoo antes do outro fazer. Posso até achar ruim na hora, mas coisas que eu demorava 3 anos, hoje é 5 minutos, tá? Tá Já tudo virei a certo. chave e tá tudo certo. O contexto é dele, não é meu. Porque se eu trago para mim, eu tô me igualando. Exatamente. Né? A energia não é sua. E tem coisas que não adianta, tem coisas que o outro vai ter o tempo dele, se não mudar, quem tem que mudar sou eu, quem tem que melhorar sou eu, né? Exatamente. E a Giza pela Giza? Olha, a Giza pela Giza, com todas as suas mazelas, com todos os seus, com as minhas dificuldades também, mas é muito positivismo, muito bom humor e muito acolhimento.
que é o que nós precisamos, e muito amor no coração. E a outra coisa também é pedir, né? Eu aprendi a pedir. Eu era orgulhosa. Hoje, se eu precisar dos meus filhos, eu peço. Porque antes eu ficava eles não estão vendo? Será que eles não estão enxergando? Não, hoje não. Às vezes eles não estão. Não estão enxergando mesmo. Né? É o parceiro, é falar as coisas, é dizer o que está incomodando, conversar, não é dedo em riste, que até para fechar, né? Nós aí com tempo, sem tempo, a própria mulher, ela tem o dedo muito em riste, a cobrança, é desse jeito, não. Fala a mesma coisa, mas colocando com suavidade, às vezes vai cair muito a ficha, né? Do que se eu chegar brigando, xingando, que contamina todo o ambiente e não se sai proveito. Então, aprender. Não é fácil, exercício diário. A Giza faz tudo isso? Tento fazer, mas às vezes também eu dou minhas tropeçadas. Mas eu tropeço e já me recompõe. Você precisar pedir desculpa, você precisar falar que o outro, ele também precisa melhorar. É tranquilo, é mais tranquilo, né? Porque nós somos humanos, então... Sim. Temos isso aí. Giza, muito obrigado pela sua participação. Agradeço muito. Acho que foi uma conversa muito produtiva. Tocamos em alguns assuntos que as pessoas muitas vezes não querem tocar, não querem ouvir, mas não querem falar, né? Então, acho que foi muito bacana. E os microfones aí do nosso podcast ficam abertos sempre que você quiser divulgar alguma coisa, manda para nós aqui que a gente vai estar fazendo divulgação com certeza. Ai, muito obrigada e um beijo aí no coração para todo mundo, porque vamos ser felizes, né, gente? E é isso daí que vale a pena, a gente deixar uma história, deixar o carinho, deixar o legado do amor, né? Bacana. Tá? E para você que está nos acompanhando, agradeço mais uma vez por estarem acompanhando nossos episódios. Deixa o convite para o nosso próximo episódio, na próxima quinta-feira. Um abraço a todos e até a próxima.